lembrado por ser o primeiro e único campeão brasileiro do interior do país por ter levantado a taça em 1978, o Guarani revelou jogadores de projeção mundial como Careca, Amoroso e Djalminha. Atletas como Zenon, Renato, Jorge Mendonça e Neneca, destaques nacionais, também fizeram parte do plantel bugrino. O Alviverde Campineiro foi um dos membros do chamado Clube dos 13, que reunia as principais agremiações esportivas do Brasil. Participou de competições sul-americanas com bons resultados. Depois de ter passado por uma séria crise financeira em 2011, ano em que comemorava seu centenário de fundação, o Guarani chegou a estar entre os últimos colocados na Série B do Brasileirão. Os atletas ficaram sem receber os salários durante 5 meses. Recuperado da turbulência, montou um time forte e sagrou-se vice-campeão no Paulistão 2012. Atualmente, o clube briga para subir para a Série B do Brasileirão e voltar à elite do Campeonato Paulista. Hoje sempre Guarani. Olá, bem-vindo ao programa Mais Esportes. Abril, mês de aniversário do Guarani Futebol Clube. Neste ano de 2015, o Bugre comemora 104 anos de fundação. O Guarani, de muitas glórias, entre elas a maior, a de ser o único time do interior do país a conquistar o Campeonato Brasileiro de Futebol, o que, como todos lembram, aconteceu em 1978. Daquela equipe, vários atletas jogaram na seleção brasileira, caso de Careca, Zenon, Renato. Símbolo de uma era, verdadeiro patrimônio de Campinas, revelou e ainda revela muitos craques. Esse é o Guarani Futebol Clube, que ao mesmo tempo em que comemora mais um ano de vida, vive uma situação totalmente diferente desse passado de ouro que por nada vai sair da memória de seus adeptos. Atualmente, o time vem lutando para voltar à elite do Campeonato Paulista e à Série A2 do Brasileiro. Como se não bastasse, acumula milhões de dívidas e acaba de ter o seu estádio arrematado em leilão. E para falar sobre o passado, presente e futuro do Guarani Futebol Clube, recebo aqui no Mais Esportes da TV Câmara Campinas duas testemunhas oculares de mais essa história do nosso esporte rei, o futebol. O jornalista José Arnaldo Canizin, da Band AM e TV Band Campinas. José Arnaldo, que há 40 anos acompanha o futebol de Campinas, inclusive cobriu a conquista bugrina no Brasileiro de 78, e o meia Carlos Renato Frederico, Renato de Morungaba, que fez parte da equipe gloriosa do Guarani em 78 e foi o único jogador daquela época a jogar todas as partidas da campanha. Muito obrigada por terem vindo. Nossa, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Um abraço a todos, prazer estar aqui novamente com o Renato. Ele que é uma glória aqui para todos nós, né? E podemos lembrar 78. Você disse que todo mundo se lembra, todo mundo que estava nascido, evidentemente, que faz tempo, né? Faz muito tempo, mas... Como faz tempo, você vê a criançadinha ainda falando sobre isso, né? É um marco histórico isso, não tem como negar, né? Deixa eu fazer, eu vou começar a fazer uma pergunta para o Renato, viu? Fazer, Renato, aquilo que aconteceu em 78, hoje, você trabalha no Guarani. Tem condições de alguém repetir aquilo no Campeonato Brasileiro hoje? Mudou tudo, né? Os valores são outros, o dinheiro da televisão é outro, enfim, tudo mudou. Hoje dá para alguém fazer o que o Guarani fez em 78? Não, primeiramente, um abraço a todos, né? Obrigada. Eu acho que a curto prazo é muito difícil. E a longo prazo mais difícil ainda. Eu acho que para um time do interior ser campeão brasileiro não vai ser fácil, não. Tanto que já faz quantos anos que o Guarani já foi campeão? Pois é, faz. Agora não tem a calculadora aqui, mas faz tempo. Não, já teve uma comemoração em números redondos de 78. 36 anos, teve, né? Eu participei, anos. Acho que foi de 25, eu não sei se é do Brinco de Ouro. E outro de 30 anos, eu não sei se é o contrário. Aí eu participei duas vezes. Em 2018, 40 anos, certo? É isso. É isso aí mesmo. Você lembra quantos gols você marcou naquela campanha? Eu acho que foram 10 gols, mas não tenho certeza, não. E você foi o único a jogar todas as partidas? Foi o único do elenco e, graças a Deus, eu não tinha facilidade de machucar, né? Então, deu para participar de todas as partidas. E você era bom com os dois pés, é isso?
Tinha facilidade tanto com a direita como a esquerda. E sua posição hoje é meia? Antigamente você falava meia e ponta de lança, né? Hoje você usa um meia e daqui a pouco é meia atacante, mudou um pouco, né? Você foi um dos que, né, pegaram a taça, todos, né, pegaram a taça. Não foi você que levantou, você não era o capitão, quem era o capitão? Acho que era o Zé Carlos, Zé Carlos, né? Eu acho que era o Zé Carlos. E qual a memória que você tem daquele momento, da taça sendo levantada? Demorou para cair a ficha? Como foi? Eu acho que demorou É. cair. Bom, primeiro porque já tinha acontecido, acho que foi contra o Sport, houve a invasão de campo. Acho Sim. que contra o Vasco eu não lembro se aconteceu. E nós já sabíamos, na hora que acabar o jogo do Palmeiras, a torcida invadir. Então o que nós fizemos? Nós saímos correndo para o vestiário. Eu acho que foi assim, foi uma equipe preparada. Acho que você perguntar para a maioria dos jogadores, o jogo contra o Internacional em Porto Alegre foi um ponto assim, daquela campanha na reta final importantíssima, porque nós fomos jogar contra o Internacional e você vai perguntar para a maioria dos jogadores daquela época, vai falar a mesma coisa. E a imprensa gaúcha... Sim, aquela história aquela história que nós do circo, para a torcida do Colorado ir lá, que ia sair uma goleada por causa do ataque do Guarani, que era de riso, essas coisas todas. E foi uma das melhores partidas do Guarani naquele dia, que nós ganhamos 3-0. Isso foi uma injeção de ânimo, não foi não? Tanto que nós voltamos depois de avião e parecia que a gente tinha ganhado um campeonato. Foi ali, sabe? que vocês comemoraram, então? Porque daquele jogo em diante, nós empatamos com o Goiás, o segundo, depois nós ganhamos todos. Eu acho que, se não me engano, até hoje é uma série invicta de jogos do Campeonato Brasileiro, pertence ao Guarani ainda. Mas a equipe era uma equipe com muita humildade, a gente não se empolgava com os resultados, a gente jogava jogo a jogo e talvez depois do jogo do Palmeiras, mesmo a final, nós não tínhamos marcado um encontro para comemorar nada, acho que cada um saiu para o seu campo, cada um foi para sua casa, nós fomos comemorar durante a semana. E a torcida, né, foi para o centro da cidade. Sim, onde se comemorava. No Largo do Rosário. Largo do Rosário, e hoje, movimento imenso, né? E claro, com a experiência depois no futebol, eu acho que tinha que ser comemorado, porque é tão difícil você chegar à final e você conquistar. Eu acho que aí você tem que comemorar mesmo, você aproveitar ao máximo. Não se sabia. Mas nós não tínhamos experiência para isso, né? Aliás, eu perguntei esses dias para o Zenon a respeito de premiação. O futebol era tão diferente. Eu falei, Zenon, qual foi o maior bicho que você ganhou? Ele ficou na dúvida e tal. Aí eu falei, bom, e qual foi o maior bicho? Quanto você ganhou no título de ser campeão? Ele falou, acho que deu para comprar umas cestas básicas. É isso mesmo, só uma cesta básica? É isso. Olha, acho que foi dividido por partidas. No fundo, quem ganhou um pouquinho mais acabou sendo eu, né? Por causa, foi por partida. Porque você participou de todas. Mas o Dá que pra eu... comprar Olha, o quê? eu, com o dinheiro aí, eu dei uma... Eu comprei um apartamento hoje de 100 elevador, de 2 quartos, mas dei uma entrada e tive que financiar o resto, só pra você ter uma deu ideia. Uma entrada num apartamento sem elevador. Eu financei 5 anos para pagar um apartamento, né? Coisa que veja como mudou, né? Hoje um time do interior ser campeão brasileiro, certamente ele vai ganhar muito mais, né? Não tem nem lógica Se conseguir, né? Você vê que o pessoal ganha hoje no nível que nós jogávamos antigamente, né? E ali, você sabe, Renato e Ana, ali o Guarani estabeleceu um status, né, tão alto que ele tinha duas opções, eu acho. Uma era deslanchar de vez e a outra era murchar, porque ele tinha que dar um jeito na vida dele. Ele tentou dar esse salto, mas não conseguiu. Ele gastou foi muito dinheiro sem conseguir se manter lá em cima. Eu acho que a partir dali pode ter começado série de problemas que o Guarani teve. Que ele manteve grandes elencos, todo mundo ficou valorizado. Eu sei que o Guarani depois vendeu o Renato, vendeu o Careca, tudo bem. Mas tinha que repor peças, a torcida se acostumou com aquilo. O Guarani era um time vencedor, um grande time. E aí é que começaram os problemas, né? Como sustentar tudo aquilo diante de receitas tão baixas, que não tinha televisão, não tinha nada, né, para pagar. É porque o Guarani, pelo menos na época que eu estive no Guarani, pagava o que podia pagar. Exato. Então, por exemplo, todo dia 10 você recebia. Talvez a gente merecesse até ganhar um pouco mais, mas não... Não teve aumento? Era muito pouco. Então, pelo menos, o salário saía em dia. Mas a gente, no nível que a gente chegou, acho que nós merecíamos até ter um salário melhor. Mas agora não tinha como pagar, então não faziam loucura. Não sei se depois foi acontecer isso aí, começou a pagar mais, e você tem a receita para pagar. E pode ser que o começo desse problema todo que o Guarani está passando hoje, né?
Zé Arnaldo, você como jornalista na época, cobrindo essa glória toda do Guarani, como foi que você viu a vitória, a conquista? Você se lembra? Eu me lembro, sim. Foi uma fase do futebol de Campinas maravilhosa. Porque nós tínhamos aqui gente, nessa época de finais, aí, né, Renato? Você que estava lá viu mais até do que eu. Imprensa do Brasil inteiro. O pessoal fala capital do futebol. Naqueles momentos, Campinas tinha virado mesmo, viu? O Brasil inteiro respirava o Campeonato Brasileiro e respirava o Guarani, que era a grande sensação. Depois desses jogos que o Renato falou aí, Internacional, Vasco da Gama no Rio de Janeiro, nossa, né, coisas improváveis. Aí todo mundo, o Brinco de Ouro vivia lotado de jornalistas e televisão, etc. E o Guarani era notícia no Brasil inteiro. Foi uma grande festa para Campinas e eu confesso que esperava realmente que o Guarani, ao invés de recuar, conseguisse se alavancar. Mas, infelizmente, nem tudo é do jeito que a gente espera, né? Existem esses percalços. Às vezes tem que retroceder para avançar. É aquela história também, conquistar chega até a ser relativamente fácil, porque foi galgando, manter é muito mais difícil, né? É montar o time que dá liga, como se fala, né, Renato? Não é fácil, time, né? É difícil, porque né? Você tem que pegar um grupo que tenha qualidade, não é fácil. Tem que ser De amigos, repente, eles têm que ter amizade, não tem? Tem vários exemplos de futebol que faz até um time nível de jogadores de seleção brasileira, mas aí o grupo não se dá bem, problema de união, problema de jogador com jogador, aí não consegue fazer uma campanha boa. Então, tem muitos detalhes, né? O treinador tem que, o grupo aceitar e aceitar muito bem, normalmente os times que conquistam, normalmente o treinador, o respeito dos jogadores pelo treinador, né? Então isso facilita bastante, né? O Guarani teve na mão a receita, né, do sucesso. Teve, porque também o Carlos Alberto Silva era um treinador, não era conhecido, então ele veio com o intuito de fazer um grande trabalho no Guarani e ser conhecido no Brasil todo, né? Eu me lembro também naquela época, Renato, é que todo garoto de qualquer lugar do Brasil, que queria jogar futebol, ao invés de procurar o São Paulo, Corinthians, procurava o Guarani. Isso. Procurava o Guarani. Pediam para a gente da imprensa, você não me arruma um teste lá no Guarani, sabe? Não queriam ir para São Paulo. Hoje já a coisa é completamente diferente. Hoje, Ele quer começar por cima, né? Eles não querem, está no Guarani, se melhorou um pouquinho, já vem o empresário, olha, o Santos quer, já leva embora, não dá tempo de se revelar jogadores. Essa é uma grande diferença que o Guarani, por circunstâncias, aí acabou o problema é porque hoje, porque essa nova lei, quando surgiu essa lei Pelé, você não pode compreender. Época da gente falava que o nosso contrato era de gaveta. Você chegava, assinava, eles colocavam embaixo da gaveta e você não tinha como sair. Se você tivesse problema no clube, você ficava encostado e não tinha como sair. Hoje é complicado. Faz 40 e poucos dias que eu voltei ao Guarani de novo e a notícia que a gente tem é que eles já perderam vários jogadores porque não tem como pagar o salário do jogador e eles são livres para ir a qualquer lugar. Então o empresário pega e leva. Então hoje o Guarani poderia ter um time sub-20 muito melhor do que eu tenho em mãos, entendeu? Mas por causa desse problema sério. Bom, nós vamos fazer um intervalo pequenininho e já voltamos para falar sobre a crise do Guarani. Até já. Nós acreditamos que dentro do trabalho que está sendo feito, a diretoria está honrando com os salários dentro do mês, está tendo premiação, né? Estamos trabalhando com concentração, foi feito pré-temporada, quer dizer, o Guarani está fazendo tudo que é possível que está ao alcance da diretoria. Então, se deve exclusivamente os maus resultados a esta situação extra. Se preocupam, né? Se vai ter continuidade, se eles vão estar com o seu emprego garantido, se realmente eles terão onde jogar futuramente, que o nosso contrato é de 1 ano com os atletas. Então acredito sim que isso está repercutindo de forma negativa. Voltamos agora para o segundo bloco do Mais Esportes, que hoje está recebendo o jornalista Zé Arnaldo, da Band AM e TV Bandeirantes Campinas, e o meia do Guarani em 78, o Renato. Bom, sobre essa declaração do presidente do Guarani, o que é que você tem a dizer, Zé Arnaldo? Olha, sobre o Warley Senna, primeiro que sempre foi um sonho dele ser presidente do Guarani. Tá? Lutou tantas vezes para ser presidente do Guarani e até disse a ele na Rádio Bandeirantes, falou, poxa, agora que eu consegui chegar, vem todas essas contas para pagar, vem leilão do brinco, vem não sei o quê. Eu falei,
estavam te esperando os problemas. Eu diria que na gestão dele, pelo menos o time que ele montou, que é um time modesto, vamos deixar claro aqui, modestíssimo, tanto que está aí lutando para ficar entre os 4 da Série A2, o que é muito pouco para o Guarani, deveria estar na cabeça, né? Mas ele está conseguindo honrar os pagamentos. Ele consegue apoiadores, financiadores, empresários, ele está conseguindo pagar pelo menos do time principal. Eu sei que nas categorias de base, sei porque até ele me disse, vários jogadores do Guarani, aqueles que conseguem se destacar um pouquinho, estão indo embora e saem tranquilamente porque não estão recebendo. Eu até disse a ele, falei, bom, então, presidente, quer dizer que só ficam aqueles que não têm mercado lá fora, porque quem tem está indo embora. Ele teve que, se ele quiser confirmar, sim ou não, pode confirmar, mas ele falou que sim. Aqueles que têm mercado estão indo embora. Isso é muito ruim, porque não vai revelar ninguém. Só que o Guarani está numa fase que não dá para pensar assim em tudo. Tem que ir salvando algumas coisinhas aos poucos. Está se tentando salvar agora o futebol profissional. Tenta se salvar na justiça, o Brinco de Ouro da Princesa, construir uma nova arena. Mas eu diria que apesar de todos esses percalços, pelo menos o Orley está pagando o salário dos jogadores profissionais, coisa que as administrações recentes, passadas, não faziam. Então, embora esteja se fazendo muito pouco, ele está fazendo mais do que os outros. Agora, imagina o que é que os outros estavam fazendo, né? Mas, Zé Arnaldo, você acha que o leilão era mesmo necessário? Tem casos, por exemplo, de clubes europeus que acabaram na mesma situação que o Guarani e que foram comprados, né, com a porteira fechada por alguns empresários. Não seria essa a solução ou é difícil aqui no Brasil? Não, essa personalidade jurídica do futebol do Brasil é diferente do que tem na Itália, nos Estados Unidos, na França, onde o time tem um dono. Aqui nós não temos um dono, nós temos uma associação. Então não dá para vender isso assim para alguém. Se pudesse, talvez até teria resolvido isso. Tem gente até que não, fecha o clube, abre um outro aí que não tem nada a ver com aquele, com um nome meio parecido e segue em frente. O Guarani, infelizmente, deixou as dívidas trabalhistas, essa é uma outra questão. Por que todo mundo deve, só o Guarani que tem estádio arrematado e leiloado? Porque o Guarani deve para a Justiça do Trabalho, deve ações trabalhistas e deixou transitar em julgado. Eu conversei com o juiz que disse, olha, as ações aqui começaram no ano 2000, 2002, 2005 é que o grosso pegou. E o Guarani então vem com essa coisa de 15 anos, cada um que entrava lá empurrava um pouquinho para frente. Até que chegou uma hora, transitou em julgado. Agora tem que pagar os credores, merecida ou imerecidamente, porque tem muito jogador que nem merecia receber tudo que ganhou na justiça, mas agora vai ter que pagar. E aí, tendo que pagar, o bem que tem aqui, ele vai para leilão. Os outros clubes que devem e não pagam, devem para o governo, devem tributo, devem não sei o quê, mas não deve nesse nível para a Justiça do Trabalho. Não tem que penhorar. E os grandes clubes têm aquele problema. Governo nenhum quer ficar antipático perante a sua torcida, perante o seu eleitor. Ele deixa, né, faz um planozinho aqui, um parcelamento ali e vai se empurrando. Agora está se tentando fazer um ponto final disso, com a medida provisória que a presidente Dilma promulgou, só que os clubes da primeira divisão do futebol do Brasil já disseram que não aceitam. Eles também não querem muito acompanhamento, não. Então o Guarani, resta a ele tentar se arrumar para poder recomeçar. Ele vai recomeçar, atrasou a sua vida em décadas, mas vai recomeçar. Aqui arrematou. Ela declarou que vai deixar o Guarani continuar jogando no seu estádio até que se construa um novo estádio. Isso pode demorar a vida inteira, ou pode demorar... mas não foi bem assim, sabe? O que a Max, o advogado da Max, disse o seguinte, não vamos desalojá-los agora, não. Eles vão continuar lá até mais um pouco, até que seja realmente terminado a ação do leilão. Isso demora mais ou menos um ano. A partir daí ninguém vai dar prazo mais para ninguém. Então dentro de um ano o Guarani ainda está garantido lá no seu estádio? Está garantido. Isso na conversa da Magnum, só que da Maxion. Só que o Guarani está trabalhando em outras frentes para tentar anular esse leilão, porque ele tem ofertas melhores. E aí depende da juíza, depende da ilegalidade do leilão para a juíza falar, bom, houve uma ilegalidade, vamos cancelar, vamos fazer de novo, então vou aceitar a proposta
da Magno, vou aceitar a proposta de uma outra empresa que também tem proposta. Talvez aí surja uma coisa melhor, mas tem que passar pela nulidade desse leilão. O Guarani já interpôs um recurso, vamos aguardar. Então isso ainda vai se arrastar, né? Vai se arrastar um pouco mais, mas não do jeito que o Guarani pensa, 10 anos, não, isso não pode se arrastar assim, não vai se arrastar, até porque também já transitou em julgado e tem os credores que precisam receber. Tem alguns que não merecem receber, mas a grande maioria merece. Renato, você voltou para o Guarani há pouco tempo, né? No meio dessa confusão toda, e o que você está agora dirigindo o Sub-20? Sub-20 do Guarani. No meio disso tudo, o Guarani tenta levar, né? Em paralelo, o Guarani tenta levar a vida, né? Tem que continuar a vida. Sim, então, o Sub-20, como é que está a situação? Então, eu faz 40 e poucos dias que eu assumi o Sub-20 com esse problema de perda de jogadores, né? Um nível melhor. Então, a gente está começando um trabalho novo com o que a gente tem lá e toda semana chega jogadores para a gente observar, para ver se tem condições de entrar. A gente torce para que eu possa fazer um trabalho como eu fiz em 2004, 2005, eu estive no Guarani. Você já teve. Infantil, juvenil, sabe? Nós fomos bem no campeonato. Então a esperança é essa. Hoje eu acho que precisamos de mais jogadores. O nível está um pouco abaixo do que o Guarani precisa para fazer uma grande campanha. Mas a gente sempre acredita em um grande trabalho do dia a dia para que a gente possa fazer esse grupo ser forte e fazer um grande campeonato paulista. Agora, veja uma coisa, Ana. O Guarani não consegue revelar jogador para esse time ruim que ele tem, que está disputando a Série A2. Imagine revelar jogador, na época que o Renato era jogador, revelar jogador para a época que o Guarani tinha aquele timaço. Como era a base do Guarani para colocar num time campeão brasileiro um jogador como o Renato? Ou seja, a base era fina flor do futebol do Brasil. Hoje a gente vê, o Renato tem toda a razão, não se revela jogador para um time que é ruim, meu Deus, da Série A2. Tem muito que caminhar, né, Renato? Que eu tento passar isso para os jogadores, né? Porque o Guarani na minha vida foi a realização do sonho de ser um jogador profissional, ter a oportunidade de ser campeão brasileiro, né? Esse título tão famoso do Guarani, de disputar uma Libertadores pelo Guarani e também chegar à seleção brasileira pelo Guarani. Então é isso que eu procuro passar para eles, para que eles tenham esse respeito pelo passado que eu fui no Guarani e que eles possam, daqui para frente, na sequência de trabalho juntos, ser um profissional como eu fui, sabe? Então, eu espero em cima disso daí, com esse respeito, eu tirar o máximo desses meninos para que eles possam ter um futuro na vida deles também, né? Você veio da base do Guarani? Guarani, vim de Morungaba. Você veio de Morungaba para o Guarani? Quer dizer, assim, eu vim em outubro de 74, em setembro de 75 eu tive oportunidade profissional, então foi menos de um ano, né? Então é difícil acontecer isso, Quem né? mais da sua época se revelou na base? A base, nós tínhamos, a maioria. Mauro. O Mauro. Miranda. Aí teve o Manguinha, o Nelson, mas o Nelson depois foi embora rápido, né? O João Roberto, Amaral, Birigui, Júlio César. Amaral, o Júlio César é depois, o Amaral é antes, né? O Amaral foi antes, né? antes. O Júlio César já é depois. Estou dizendo grandes tínhamos, nomes. Então, É. Você falou tantos nomes que dá para montar um time já. Sim, até 2. Hoje é tem possível? alguns meninos que estão... Você tem um nome assim para já apostar? Não, então, porque no fundo eu não conhecia, ele já tinha subido profissional. Tá. Mas, se não me engano, tem um que está jogando como titular. Eu não conheço. Tem um zagueiro que está jogando agora. Zagueiro pelo lado direito, não tem. O Watson. Tem o Watson que está jogando. Então, e os outros estão treinando juntos, mas não tiveram oportunidade ainda. Como ele falou, eu acho que para 1 a 2, no mínimo, o Guarani tem que ter uns 5 meninos jogando. Então você vê que a situação não é fácil, né? Qual o número? Mas a procura mesmo, pelo nome do Guarani, ainda, por incrível que pareça, é forte. Mas toda semana você tem a fama ainda continua. Mas quem leva? É empresário ou é o pai do garoto? Também, de tudo, de pai, de mãe, de empresários também. É tão difícil o menino sub-20 estar fora da mão de empresário, hein, Renato? Não, é complicado. Pois essa história de empresa. Quer dizer, não tem nada a ver com o que nós estamos falando. Eu tive essa experiência, Matar São Paulo em Jundiaí pelo Paulista, a última que eu disputei, que nós pegamos 10 meninos de empresário, porque como teve uma mudança do ano para disputar,
E era o ano 93. Aí eu tinha, o Paulista tinha uma parceria que foi, eles tinham o direito de levar todos os jogadores. Aí eles pegaram os melhores em 93. Nós não tínhamos um time para estar São Paulo. Aí como ele está entrando de empresários e chegou na São Paulo, o time foi muito mal. Então esses meninos não me ajudaram em nada, não ajudaram o Paulista também, nós fizemos uma campanha horrível, sabe? Tanto que depois eu saí, até por causa de ter ido mal, perder umas 3 partidas. Então é meio complicado, o trabalho forte tem que ser feito no infantil, que o Chiquinho está fazendo agora, está tentando formar um time. Hoje o Vinil tem uma base muito boa, eu acho que aí que está na mão do Donizete, eu acho que daí o Guarani vai tirar alguns meninos para a categoria de cima, entre 1 e 2 anos. Aí. E só para lembrar, o Watson, que é o lateral direito que nós mencionamos aqui, que é uma das raras exceções, só está jogando porque o Oziel se machucou. Senão o Oziel era o titular. E o Watson já teria sido dado em pagamento a um empresário que passou dinheiro para o Guarani pagar seus salários e já pegou o passe do Watson. Então já não é mais o Guarani também, né? Assim. Essas dificuldades na situação que o Guarani está hoje acontece muito. Assim a necessidade de você pagar os salários dos funcionários, do profissional, na parte do amador também que está atrasada. Então, de repente, aí que eu falo que às vezes o empresário que tem como bancar isso, ele acaba se aproveitando até. Eu tenho até muita curiosidade em saber como é o trabalho de um agente, de um empresário de jogador de futebol, só que a gente está chegando no fim do segundo bloco também. Se der tempo, depois a gente conversa sobre isso. Até daqui a pouco. Não é fácil, porque aonde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Mas, pelo que o Guarani era há 6, 7 meses atrás, do que é hoje, nós estamos nadando de braçada. Agora, a dificuldade é enorme, é difícil, não é fácil, mas eu acredito mesmo que nós vamos sair dessa situação. Agora, se a gente puder ficar dentro do estádio, que é o meu pensamento, se vender só as beirais, e assim por diante, eu ficaria muito mais feliz. Eu não, Campinas inteira, não é verdade? Chegando então no terceiro e último bloco do Mais Esportes de hoje, que está recebendo o jornalista esportivo Zé Arnaldo e também o Renato, o único atleta que jogou todas as partidas do campeonato de 1978 brasileiro, vencido pelo Guarani. Zé Arnaldo, o que você diz aí das palavras do Cid Ferreira? Eu concordo com o Cid, realmente. Aliás, eu já falei no bloco anterior aqui. O Guarani dos últimos meses é melhor do que os outros meses, mas isso é muito pouco. Ou seja, estamos há alguns meses um pouquinho melhor do que o anterior, dos anteriores, que era péssimo. Tem muito que melhorar. Agora, sobre essa história do projeto de se manter o brinco e vender o entorno do brinco, esse era um projeto que foi apresentado, mas infelizmente o Guarani desistiu dele. Não sei nem como é que o Cid, que tem tanta proximidade com o presidente inclusive trabalha com ele, eles são parceiros, alimenta essa ideia, o que o presidente já aboliu, porque a Magnum não quer isso. O grande parceiro, entre aspas, do Guarani e do presidente do Guarani, aliás, é a Magnum. E a Magnum não tem esse projeto de salvar o brinco e construir um entorno. A Magnum tem um projeto que o presidente do Guarani comprou também a ideia, de acabar com tudo, transformar tudo aquilo em empreendimentos e o Guarani ter uma participação naquele novo imóvel. E com essa participação o Guarani faria o seu estádio em outro lugar. Então esse projeto que o Cid falou, esse já está abandonado, Cid. Esse não existe mais. Se você tem ideia de manter esse projeto, então converse com o presidente, que é teu amigo, teu parceiro, para ver se vocês mudam. É uma situação muito difícil, muito complicada. O Cid está lá na condição de diretor social, porque ele pegou alguns clubes ruins em termos de sócios e deu o resultado. Então ele está lá no Guarani para tentar fazer isso também. Ele é bugrino, etc., está tentando fazer isso também. Só que agora, como diretor social, esqueça, né? Como é que você vai vender título patrimonial do imóvel que está leiloado? Ele está lá mais para dar um apoio político, que eu acho importante. O Guarani precisa de algumas mudanças de zona,
de construção na prefeitura, que tem que passar pela Câmara, e o Cid é um bom parceiro, já que ele é vereador, então ele tem muita influência política e pode ajudar o Guarani nesse aspecto. Não é contra a lei, não. É fazendo com que a lei seja atualizada para que o Guarani tenha valor de mercado, para que ali possa se fazer edifícios, hotéis, etc. Se não puder fazer nada, não adianta vender para ninguém. Vai ter que jogar bola, como? Quem que vai comprar para jogar bola? Ninguém tem interesse. Então o Guarani tem que manter as pessoas com essa importância, eu acho que o Cid é importante, bem articulado, e esperar que o melhor aconteça, mas não está fácil não. Você acha que o Guarani vai sofrer assim um processo parecido com o da Ferroviária, que agora é que está começando a aparecer de novo, se recuperando de uma crise? Você acha que esse é o destino do Guarani? Eu acho que sim, só que a Ferroviária hoje está muito bem. Hoje, há algum tempo, ela tem um belo estádio, que aliás é exemplo, com 150 mil, ela modernizou o seu estádio. Até a Ponte já foi jogar lá, quando perdeu o mando, o Palmeiras já foi jogar lá, é um belo estádio. O time agora já está recomposto, tanto que já praticamente subiu para a Série A1 e demorou bastante. O Guarani acho que não vai demorar tanto como a Ferroviária demorou. Por quê? Porque o Guarani já tem um passado melhor, tem uma torcida maior que a Ferroviária, tem um nome muito maior, então o Guarani vai demorar muito menos. Mas queira a Deus que o Guarani possa ter o sucesso que a Ferroviária está tendo. A Ferroviária, eu repito, já tem o seu estádio, tem um bom time e está voltando já para o Campeonato Paulista, né? O principal. Só não está no Brasileiro. Mas o Guarani com menos tempo chega lá. Você acha? Como é que você vê o Guarani daqui 10 anos, por exemplo? Daqui 10 anos eu vejo o Guarani pensando na Ferroviária. Eu vejo o Guarani remodelado, com um estádio menor do que ele tem, em outro local, que não sei onde vai ser, mas em outro local. Não precisa de estádio para 50 mil, 40 mil torcedores, como tem o Brinco hoje. Os tempos são outros, as necessidades, os prazeres do torcedor são outros, a televisão está aí, o pay-per-view está aí. 20 mil lugares é o suficiente, mais do que o suficiente. É o que eu penso para o Guarani. E com um time moderno, né? Feito com bases naquilo que se arrecada, para se pagar salários que se arrecadam, como era no passado, quando o Renato falou aqui. Só que no passado, a única renda era bilheteria e os sócios que frequentavam o clube. Hoje exige-se muito mais marketing, propaganda, televisão, exposição, criatividade. Essa gente está se aproximando agora do Guarani. Mas eu vejo um futuro bom para o Guarani, mas para 10 anos. E o futebol feminino, que agora o Guarani resolveu voltar com o futebol feminino, o que seria isso? É uma tentativa de mais um produto? Como é que a gente pode classificar? O futebol feminino do Guarani sempre viveu assim. Uma pessoa abnegada, eu sou abnegado, gosto de futebol feminino, você me empresta o nome Guarani, então eu vou lá, ponho futebol feminino e faço tudo. O Guarani não tem condição de bancar futebol feminino. Nessa medida provisória da presidente Dilma, quem quiser fazer parcelamento, ela exigia que se tivesse também o investimento em futebol feminino. Os 20 clubes não quiseram, falando, não queremos investir em futebol feminino. Quando eu acho que deveria investir. O Brasil... Porque a Marta não vai durar para sempre também, né? Então, e nem com ela nós já estamos ganhando. O Brasil tem apanhado a doidada, e da Alemanha, da Austrália, dos Estados Unidos. E se ficar nessa coisa que nós estamos vivendo aí, nós vamos ficar cada vez mais para trás. É um esporte que está crescendo no mundo, menos no Brasil. Agora, impor isso aos clubes, eu acho que não dá. Dá para incentivar. O Guarani já teve bons times de futebol feminino. Lembra do Saad, que veio para Campinas, Renato? É coisa de abnegado. Tinha um Romeuzinho que tocava, aquela coisa toda. O Guarani tinha uma condição financeira um pouco melhor. Ele veio com o time do Saad inteirinho para Campinas. É mais ou menos isso. Não vejo no status quo futuro para o futebol feminino do Guarani, a não ser ficar ali sobrevivendo. Renato, tem uma pergunta que não dá para fugir. Você, sendo o Renato de 78, o Renato que glórias deu para o Guarani, como é que você vê o time na situação que está? Toda a situação que ele está vivendo hoje. Como é que você sente isso? A gente, às vezes, vira até torcedor também, né? A gente Imagino quer o que melhor sim. para o Guarani, não tem como, né? E eu acho que pela história do Guarani, a gente queria que o Guarani estivesse disputando a A1 do Paulista, Campeonato Brasileiro da Série A, mas infelizmente não é nada disso. E a gente torce para curto prazo, o Guarani consiga
quem sabe já, né, não está fácil, mas já conseguir chegar na A1. E quem sabe fazer uma grande campanha na Série C para o objetivo maior é chegar na Série B. E torcendo para que essa situação, né, fora de campo, né, o Guarani consiga resolver o mais rápido possível para que monte uma estrutura forte, né, no profissional que venha para o amador, no que o Guarani sempre foi forte em revelar jogadores. Você tendo essa estrutura, as coisas melhoram para toda a nação bugrina, né? É isso que a gente torce, né? O Renato, às vezes eu penso assim, que se fosse eu, ex-jogador do Guarani, às vezes me daria vontade de chorar. Você já teve vontade de chorar? Renato, teve? Não digo de chorar, mas a gente fica triste, fica muito triste, porque mesmo a gente... Longe de Campinas, não estou porque minha terra é Morungaba, eu estou sempre em Itatiba também, né? Eu sempre ouço, eu procuro saber a notícia do Guarani, porque os clubes que a gente jogou se deu bem, fica dentro da gente, não tem como, né? E sempre, né, os amigos perguntam, né, sobre a situação do Guarani. Então, muitas coisas a gente não está por dentro, né? O Arnaldo está muito mais por dentro pelas respostas que ele vem falando do Guarani. Mas a gente começou lá como jogador, a gente torce demais para que o Guarani consiga resolver esse problema fora extra-campo para que volte a ser o que o Guarani é, né? Você acredita que, como sei, Zé Arnaldo, daqui 10 anos... Eu já estive em 2004, 2005, saí em 2006 do Guarani. Lá, naquela época eu já acreditava, já se passaram tanto tempo. Voltei de novo por causa, né, a esperança de que essa nova diretoria assumiu, consiga ter força, né, suficiente, com patrocínio, investidores, e consiga resolver esse problema do Guarani. A gente torce para isso, né? Zé Arnaldo, você em 40 anos viu muita coisa no futebol, né? Você viu o futebol arte e está presenciando o futebol de hoje. Qual é a diferença? Olha, o futebol arte, que é uma primazia, que eu não vi em lugar nenhum, é uma primazia do Brasil, ele tem que acabar, porque o mundo ficou tão globalizado e o dinheiro está tão na Europa que não dá para a gente ficar jogando aqui no Brasil o futebol arte de toque. Eu gosto, tá? O futebol de toque, o futebol de lançamentos, futebol de inteligência, do drible, enfim. E aí o jogador quer jogar lá fora e não consegue jogar lá fora porque lá é completamente diferente. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos adaptando a um modo de futebol globalizado, muita preparação física, muito treino tático, enfim. O futebol está ficando muito parecido. Eu não gosto muito, mas eu acho que há uma necessidade de sermos assim. Ou nós nos adaptamos ao europeu, ou nós vamos perder até as crianças que querem já aprender a jogar no futebol europeu, porque é o sonho de todo jogador jogar na Europa, apesar dos altíssimos salários que nós pagamos no Brasil. Renato, a primeira coisa que você olha no menino quando ele chega lá, o que você já de cara já consegue ver se ele vai ser um craque ou não, se ele tem jeito ou não? Hoje é um pouquinho mais complicado que antigamente, né? Né? Hoje ele já não, pensa, como o Zé Arnaldo está falando, já quer ir para a Europa. Olhar só a técnica dele, é importantíssimo, entendo? Eu gosto muito, se pudesse ser como antigamente, né? Mas hoje você jogar com um time técnico só, você vai fazer um campeonato, você não vai se dar bem. Então, resumindo, o Brasil é que tem que se adaptar ao novo futebol, ao futebol mundial. Não adianta mais o Brasil ser o país do futebol. Não, temos que ter algumas exceções, né? Algumas exceções. O Neymar, quando apareceu, eu até fico triste de ver o Neymar estar no banco de reservas do Barcelona, meu Deus, ele foi disparado e é ainda o melhor jogador do Brasil. Vai no Barcelona, que é um time de futebol, fica no banco. Não consegue jogar lá, né? Porque não tem força, sei lá qual é o problema dele. Mas, enfim, nós temos as nossas exceções aqui, mas em nível de exceção. A regra não pode ser Neymar. 11 Neymar no time não funciona. Nós temos que ter um futebol competitivo, tanto quanto tem o europeu. Aliás, quando o Brasil ganhou da França, a manchete do jornal francês foi: Brasil desistiu da magia para jogar o futebol objetivo. É isso aí que o Dunga está fazendo. O importante é ganhar, né? Está se dando bem, está tendo resultado, né? O Dunga vai chegar lá, gente? Será? Tem a Copa América, tem a Copa América agora para a gente saber, né? Eliminatórias. Vai ser a disputa da Copa América, né? Os amistosos às vezes também podem enganar um pouco, né? Mas ele mudou bastante, né? Está tendo resultado. Isso é o mais importante para o treinador, ter resultado, né? Ele está conseguindo de novo, né? Temos que dar a mão à palmatória, né? Bom, gente, nosso tempo está
estamos encerrando o nosso tempo no terceiro bloco e o programa tem 3 blocos, né? E eu gostaria de dar um tempo para cada um de vocês. Faltou falar alguma coisa que vocês consideram importante? Porque eu sei que esse assunto é para horas, né? Faltou alguma coisa, Zé Arnaldo? Não faltou nada, não. Apenas eu, por exemplo, quero dizer que eu já fui muito contra a ideia de vender o brinco de ouro da princesa. Quando Leonel Martins de Oliveira assumiu, a primeira coisa que ele falou, preciso vender o brinco. Há alguns anos atrás, eu fui totalmente contra. E agora eu confesso que eu já mudei. Por vários motivos. Primeiro que não tem jeito mesmo, né? Não se foi criativo ao longo dos últimos anos para se fazer uma nova situação. E agora não dá mais, não tem tempo para fazer mais. Segundo, é um patrimônio muito grande e é um estádio muito grande e custa muito para um público que nunca vai lotar o Brinco de Ouro. Já foi o tempo das 30 mil pessoas, das 40, das 50 aqui em Campinas. Hoje o público mudou muito. Então eu sou a favor da venda do Brinco de Ouro da Princesa. Com responsabilidade, com dinheiro carimbado, porque senão acaba sumindo também. Se for um dinheiro carimbado nas mãos de gente honesta, eu mudei, sou a favor também do brinco. Claro, né, que eu gostaria de ver eternamente o brinco aí, mas não vai dar. Renato. Eu agradeço, né, ter participado, falar em nome do Guarani também, que é um clube que guardo com muito respeito, né, no meu coração, por tudo que eu passei como jogador e agora é a segunda passagem que eu estou como treinador também, sabendo das todas as dificuldades que nós estamos passando, mas a gente torce e espera, como o Zé Arnaldo falou, que o Guarani consiga resolver esse problema que vem dificultando demais, né, essa sequência de o Guarani ter um grande time profissional, um grande trabalho na base. A gente torce para que volte a ser o Guarani como a época que eu cheguei, né? Tive as melhores oportunidades da minha vida, quando a gente era garota ainda, e era um clube que mexia muito com o coração da gente. Então, espero que eu também possa estar fazendo parte, né, na categoria de base, ajudando ao Guarani voltar onde sempre merece, né? Está sempre nos campeonatos mais disputados do Brasil. Vamos torcer para que esse seja o ápice da crise e que agora comece um caminho de volta, de sucesso. Quero agradecer a presença de vocês dois, muito mesmo. Quero fazer um convite aqui para você, Renato, para você vir para a gente contar a sua história, um programa só da sua vida, da sua carreira. Prazer, tá? Tem um livro também, né? Que tem sobre a sua vida. Livro, tudo. Legal. Tenho. Muito obrigada, obrigada mesmo. Nós vamos encerrando por aqui o Mais Esportes, que trouxe o jornalista esportivo Zé Arnaldo e também o Renato, o ex-atleta do Guarani, que agora está comandando o Sub-20. Lembrando aos torcedores da Ponte Preta que a nossa produção já está aí vendo, pesquisando para fazer um programa especial em agosto, que é o aniversário da Ponte, e do Red Bull em novembro, que é também a data que se comemora mais um ano de vida do Red Bull. Encerramos por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o próximo.